Lá, gente. Então, meu nome é Kátia Volpe, eu sou médica há 31 anos, sou ginecologista, mas não atuo na ginecologia, sou nutróloga, mas também não atuo na nutrologia, e sou dermatologista, que é a minha área de atuação, e principalmente a parte de dermatologia estética. E ali eu englobo nos meus atendimentos tudo que vem da minha bagagem de ginecologia, nutrologia e trabalhando a pele, porque a pele é o maior órgão do corpo humano e representa tudo que está dentro, desde as nossas deficiências vitamínicas, desde o nosso sono, desde o que a gente faz dos nossos pensamentos. Isso também mostra na pele. Marli, querida, um beijo para você, saudade, mulher. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui, e o tema que elas me pediram foi um tema que eu fiquei aqui pensando uns 10 dias para trazer para vocês com muita seriedade, muito do temor do Senhor, que é quem você está se tornando através do seu autocuidado. Então, antes de tudo, vamos fazer uma oração, gente? Quem já ajoelhou e agradeceu por ter acordado, pela nossa alma ter voltado ao nosso corpo. Quem não ajoelhou, vou pedir, se tiver oportunidade, algumas pessoas podem estar em carro agora, eu vou pedir para ajoelhar e entregar esse dia ao Senhor, consagrando ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por este momento, Pai, por este dia, por estarmos aqui, ouvindo um pouco da sua palavra, sim, mas consciência. Obrigado porque o Senhor não olha apenas para a aparência exterior, o Senhor olha para o coração, para a nossa identidade, Pai. Obrigado por nunca ter desistido de nós e para o processo de cada uma aqui. Espírito Santo, eu te peço que conduza essa live aqui. Eu estou como um instrumento do Espírito Santo de Deus, então da minha boca saia somente o que Ele quer que saia em nome de Jesus. E que nenhuma mulher aqui saia se vendo pelas lentes de insegurança, de comparação, de cobrança. Que hoje haja clareza, cura e alinhamento em nome de Jesus. Então blinda, Pai, blinda cada corpo que está aqui, cada alma, cada espírito, e eu peço, Senhor, um exército de anjos que vão até a casa de cada família aqui representada e proteja, blinde, guarde, ilumine em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, orar antes de tudo, né, gente? Eu não consigo fazer nada sem oração e nenhum procedimento. Por sinal, aqui tem algumas pacientes que já me conhecem. E nós vamos falar então hoje, não é sobre rejuvenescer, é sobre conduzir bem essa jornada. Porque quando a gente conduz, a gente está em honra ao templo. Então, um versículo que eu quero trazer para vocês é: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É forte, né? Então, esse versículo fala em Efésios, Paulo está falando em Efésios sobre a feitura. Então, a feitura nesse texto, gente, vem da ideia de obra-prima, que é algo cuidadosamente criado. Então, Deus mostra o quê? Que algo está se formando em nós até o nosso último dia, até o nosso último suspiro. A gente está em processo de construção. E o cuidado não é só externo. Não é só sobre ruga, não é só sobre mancha, não é só sobre flacidez, mas é ligado a um propósito. E o nosso principal propósito, vocês sabem qual é o nosso principal? É glorificar o Senhor. E a mulher não deve viver destruindo, nem homem nem mulher, é que a gente está voltado para mulheres, não deve ver destruindo aquilo que Deus está edificando em cada uma de nós. Então, conectamos identidade, propósito e um autocuidado saudável. E o autocuidado saudável não é idolatria ao corpo, nem vaidade zero. Os extremos não funcionam. É o equilíbrio. Porque Deus não nos deu espírito de medo, tá em Timóteo, e sim de poder em Cristo Jesus, amor e moderação, equilíbrio.
Então, a palavra principal é equilíbrio, é zelo ao templo. Nós somos templo do Espírito Santo. E é um zelo pelo nosso corpo, pela nossa mente, nossas emoções e quem Deus quer que a gente se torne ao longo desse processo. Então, não é só sobre estética, é sobre quem a gente está se tornando enquanto Deus está trabalhando em nós. E o que a gente está fazendo para aquilo que Ele nos confiou, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções e a nossa identidade. Primeiro eu quero falar para vocês que rejuvenescimento domina ainda o vocabulário estético. Mas eu tô para dizer para vocês que do rejuvenescimento não existe. Não existe. Eu li essa semana que tem um primeiro estudo em humanos de realmente rejuvenescer uma célula do corpo. Se eu não me engano, é alguma coisa de olhos que eles estão trabalhando de realmente voltar à idade de um DNA celular. Porque até então, rejuvenescer não existe. No sentido literal, não. O que existe é a gente conduzir bem. Conduzir bem. Isso, às vezes, gera expectativas irreais na gente. Expectativas irreais. Então, rejuvenescer significaria o quê? Voltar ao relógio biológico, o tempo biológico. É restaurar a célula ao estado anterior e apagar completamente os danos que a gente vai acumulando ao longo da vida. E isso hoje não existe. Mas a gente consegue sim melhorar, nós conseguimos regenerar parcialmente as nossas células, estimular sim o nosso colágeno, modular o nosso envelhecimento, não voltando ao tempo, mas sim a gente ter uma visão de longevidade com propósito. Quem a gente está se tornando quando a gente cuida da gente mesmo. E para isso, nós vamos falar de alguns pilares. Nós temos 5 pilares de longevidade e 3 pilares de pele. E nós vamos trabalhar cada um deles aqui. Cada um deles. A pele é o maior órgão do corpo humano. E representa o quê? 15% do nosso peso corporal. E ela tem várias funções. Ela protege, ela tem ação na nossa imunidade, na regulação da nossa temperatura, na produção de vitamina D, na comunicação com o nosso sistema nervoso. Então, a pele, ela existe para algo mais profundo. Ela é um espelho de tudo que acontece dentro da gente. Então, reflete como está o nosso sono, como está a nossa inflamação, porque muitas vezes a gente tem uma inflamação silenciosa dentro do nosso corpo. A pele reflete como estão nossos hormônios, como está a nossa alimentação, hidratação, o grau de estresse, como está o gerenciamento do nosso estresse, como estão as nossas emoções, o nosso cansaço e como está a nossa paz interior. Aquela paz que excede todo entendimento, ela existe, gente. Eu conheci essa paz e eu vivo nela em nome de Jesus. E não faz muito tempo que eu conheci não, viu? Não faz muito tempo. A gente vai voltar a falar disso aqui no final. E a pele, ela não vive isolada. Ela não mente, ela conta a história de uma pessoa, ela conta a história de anos de jornada. Então, cada linha, cada mancha, cada perda de firmeza não é só um evento estético. Muitas vezes é o resultado desses anos de processo biológico que vem acontecendo aí. E aí nós temos uma situação que chama inflammaging. Não sei se vocês já viram falar, mas é um termo que tem sido muito usado hoje na medicina, que é um processo de inflamação interna associada a acelerar o nosso envelhecimento. Então, não é só sobre calendário na pele. A gente tem também privação do sono, esse estresse, tudo isso refletindo. E nós temos a genética, mas nós temos a epigenética. A genética é aquilo que a gente herda. Realmente a gente tem heranças. Nós temos heranças emocionais, nós temos heranças espirituais. Aliás, falando para vocês, eu sou pastora também pelo ministério da pastora Tânia Tereza, não sei se vocês conhecem. Pastora Tânia Tereza é uma juíza federal aposentada e ela tem 78 anos e viaja, ela e o apóstolo, eles são apóstolos pelo mundo todo, pregando a palavra de libertação e cura. E eu sirvo nesse ministério.
Então, ela faz um retiro que chama SILC, Seminário Internacional de Libertação e Cura, em vários lugares do mundo. E eu sirvo no do estado de São Paulo, porque eu moro em São Paulo. Então, existe o Monte Oreb, que é um lugar maravilhoso, e na cidade de Cesário Lange, interior de São Paulo, fica 1 hora e pouquinho de São Paulo, e ali a gente faz atendimentos de libertação e cura, e ela ministrando essas aulas. Então, falando para vocês de heranças, as heranças espirituais, as heranças genéticas, as heranças de alma. E falando em heranças genéticas, hoje 14% do que a gente herda dos nossos antepassados, Daniela, vale muito a pena, viu? Vale muito a pena. Transformou a minha vida espiritual. E tanto que eu sirvo lá, né? E sou consagrada pastora pelo ministério dela. E vou falar uma coisa muito linda para vocês. Ela vai mudar daqui uns 15 dias pro meu prédio. Então eu tô assim feliz da vida. Eu moro no 8º andar, ela vai morar no 1º, ela e Pastorota. Eu tô assim como quem sonha mesmo, né? E a parte genética, a gente hoje reflete 14%. Até anos atrás, quando a gente não conhecia a epigenética, que são os hábitos de vida influenciando a nossa genética, e quando a gente na medicina não tinha um conhecimento mais profundo dos genes mesmo, que isso começou em 2003, a gente acreditava que 80% seria vindo da genética. Hoje, em torno de 14%. Ou seja, a gente tem uma herança genética, mas o que a gente faz com essa herança é o que realmente predomina, que são esses hábitos de vida. Então, nós temos, falei para vocês, são 5 pilares de longevidade. Primeiro não por ordem de importância, porque todos em conjunto são importantes, é o sono. A qualidade do sono e o tempo do sono, ele é fundamental, fundamental. Fala, nossa, não acredito que eu tô ouvindo isso. Gente, importantíssimo, importantíssimo. Vou dar um exemplo para vocês de dentro da minha casa. Meu marido, ele é delegado de polícia aposentado e ele trabalhou 30 anos, principalmente à noite. Então, ele teve uma privação de sono, ele teve, por trabalho, como muitas pessoas precisam ter. E por mais que durma durante o dia, não é igual. Então, isso tem um preço. Claro que a gente cuida, suplementa, mas esse preço não volta. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, olha, eu durmo só 5, 6 horas e fico ótimo. Gente, é raríssimo a pessoa que tem o gen que menos de 8 horas já é suficiente. É mais fácil cair um raio que agora do que a pessoa ter o gen. Então, nós precisamos ter, sim, 8 horas de sono, mas 8 horas de sono de qualidade. E por quê? Porque durante o sono a gente tem reparação tecidual, a gente tem regulação de hormônios, a gente tem realmente a fase de descanso. E vamos para a espiritualidade. Deus fala conosco através de várias maneiras, e uma delas é através de sonhos. Não é comigo, ele não fala comigo através de sonhos, mas aqui dentro da minha casa, contando para vocês, Deus fala com a minha filha através de sonhos. Então, olha a importância da gente dormir e dormir bem. Segundo pilar importantíssimo é a atividade física. A atividade física não é opção. Eu brinco com quem eu conheço, falo, só vai. Ah, Kátia, não gosto. Falei, ninguém perguntou. De maneira amorosa, só vai. Só vai, porque nós fomos feitos para nos movermos, sim. E quando a gente se movimenta, a gente melhora a circulação, a gente melhora a nossa oxigenação, nosso metabolismo. Mulheres acima de 40, o metabolismo vai diminuindo. A gente vai tendo uma tendência a acumular gordura, principalmente abdominal, em culote. É uma tendência genética. Mas se a gente se movimenta, isso pode ser reduzido. Lembra que eu falei? 14% é genética. O restante é tudo o que a gente faz para poder ativar esse gene que vai querendo ficar meio preguiçosinho, acumular gordura. A nossa imunidade, quando a gente faz atividade física, melhora.
a função mitocondrial. Quero trazer atenção para vocês aqui sobre essa organela, chama mitocôndria. É um pedacinho de uma de célula, é um pedacinho, a gente chama de organela na medicina. Imagina um pedacinho que existe em todas as células do corpo. Todas. A mitocôndria, ela é relacionada à nossa energia. Então, tem do cabelo ao pé, da cabeça ao pé, na verdade. E a mitocôndria, ela vai se desgastando. Então, quando a gente faz atividade física, a gente melhora essa função mitocondrial. E isso reflete diretamente no quê? Na nossa firmeza de pele, na textura, na cicatrização. Por exemplo, se a gente se machuca, essa cicatrização tem relação. Não é fazer atividade física quando você tá machucado, não é isso. Mas se você leva uma vida de atividade física, você ajuda até a cicatrização, a sua vitalidade. Nós não fomos criados para ficar imóveis. Em movimento, atividade física não é punição. A gente precisa mudar a nossa mente. Eu vou pra academia. Eu detesto academia. Gente, a narrativa. Camila conversa tanto com a gente sobre narrativas. O movimento é uma honra ao corpo. É uma honra ao corpo que Deus nos emprestou, porque não é nosso. Não é nosso. Vou contar um outro exemplo aqui para vocês. Quando eu estava em transição de ginecologia para nutrologia, dermatologia, como que isso aconteceu? Bom, eu me formei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Universidade Federal, fiz residência na Santa Casa de lá e já fiz mais de 5.000 partos. Amo esse universo de vida, de beleza, sempre foi o que realmente me moveu. E ali eu fiz residência, me casei, fui morar em Presidente Prudente e lá eu tive um boom na minha carreira de forma assim, mão do Senhor mesmo. Eu fazia uma média, gente, de 35 partos ao mês, fora plantões e fora cirurgias que eram agendadas. Por exemplo, cirurgia de mama, cirurgia de útero, elas são agendadas, mas parto não. E eu sou operada do coração, com 17 anos eu fui operada do coração. Hoje seria um stent que eu colocaria, mas na época não existia, eu tenho 53 anos, isso foi com 16, nem 17. E não existia, colocaram uma membrana de fígado de boi no meu coração, olha só. Então eu era operada do coração, mas levando uma vida normal, e fui diagnosticada com lúpus eritematoso. A minha família tem uma carga genética do lúpus, por isso que eu falo para vocês que a epigenética nos ajuda muito, porque eu sou prova viva disso. Eu conduzo muito bem o meu lúpus. Eu espiritualmente falo para vocês que eu sou curada. Na medicina é remissão, mas eu sou curada de um lúpus sistêmico. E aí eu comecei a minha carreira. Eu tinha um consultório muito assim bom e era tão intenso o meu ritmo que eu e meu marido fomos morar, nós compramos uma casa e o meu consultório era embaixo e eu morava em cima, porque eu nunca soube alguém chegar, me ligar. Na época era, eu não lembro nem os nomes dos radinhos, gente, não é nem celular, olha que coisa, né, de velho. Tô falando de 30 anos atrás. E aí a pessoa ligava, mandava mensagem, falava assim, eu tô com uma dor, e uma grávida. Eram 2 vidas, eu não sabia falar assim, nunca soube falar, toma um Buscopan e deita. Eu falava, vamos lá vamos examinar, porque pode não ser nada, mas como pode ser muita coisa. Por exemplo, teve uma grávida que me mandou mensagem que estava com dor de cabeça e que não passava. Eu falei, vamos examinar, era uma meningite. Então, nesse ritmo todo, a minha saúde começou a afetar muito. E aí começou, né, Deus falar comigo e falar assim, olha, vai precisar de uma especialidade não cirúrgica, porque a minha saúde, o meu lúpus começou a agudizar, eu nem tinha filhos ainda, nem tinha. E aí eu comecei a olhar para especialidades não cirúrgicas. Foi quando veio a parte estética. Naquela época não existia uma estética bem estabelecida. E aí eu fui fazer algumas pós-graduações, curso, só que eu comecei a ter algumas questões internas, e é onde eu quero chegar agora aqui para vocês.
Tem um professor muito querido, chegou para mim e falou assim: Kátia, eu sei que você tá num dilema, porque hoje a estética, ela é algo marginalizado, era, tá? Era marginalizado na medicina. E eu vou dizer uma coisa para você. Ele colocou 2 livros na minha mesa, preste atenção nisso. Ele jogou assim, pá, 2 livros. Eu tava na aula com ele, ele falou, ó, este livro aqui é meu, este livro é seu. O meu, eu vou te emprestar por 6 meses. Qual livro você vai cuidar mais? Imediatamente, eu nem pensei, eu falei, o seu, claro, né? Vou cuidar mais do seu, porque eu tenho que devolver daqui 6 meses. Falou, então, é exatamente isso, o nosso corpo não é nosso. Ele foi emprestado por Deus. E a gente tem que cuidar dele com honra. Então, a estética, sim, com honra, é um cuidado com que Deus está te emprestando. A partir dali mudou uma chavinha, aí eu fui fazer dermatologia, fui vários cursos e faz 25 anos que eu trabalho nessa área. Vocês entenderam a importância da honra ao templo? O corpo não é nosso, não é nosso. Bom, falamos de 2 pilares, certo? Que foi do sono e atividade física. Gente, lembrando que quem não dorme bem fica com olheira, fica com a pele sem viço, sem falar nas questões de hormônios, de cortisol, que é o hormônio que a gente precisa dele no nível ideal, que é como se fosse o motor de um carro. Então, sono, atividade física, a partir de hoje, todo mundo que tá aqui vai escrever para mim, já faço ou vou começar. E na atividade física, gente, antes de a gente passar por terceiro pilar, é muito importante vocês saberem que a gente precisa de musculação. Ah, Kátia, eu faço alongamento. Eu falo só no tempo que sobrar. Musculação, pelo menos 3 vezes por semana. Pelo menos, porque a gente precisa da nossa massa muscular. E a nossa massa muscular, ela funciona como um colchão no nosso corpo. Então, imagine o músculo colchão e a pele um lençol. A partir dos 25, 30, dependendo da genética e da epigenética, que são os cuidados de vida influenciando a nossa genética, a gente vai tendo ações de flacidez. Então, tanto o nosso colchão músculo quanto o nosso lençol vão tendo flacidez. E a atividade física, ela vai manter o tônus do nosso colchão. Eu não tô falando para ninguém ficar marombada, ninguém fazer loucura de fazer hormônios loucos, nada disso, nada disso. A gente tem que manter a estrutura do nosso corpo. Vou falar uma palavra aqui para vocês, sarcopenia. Já ouviram falar dessa palavra? Sarcopenia é aquela pessoa que tem uma massa muscular muito reduzida. Sabe aquela pessoa de idade que anda toda curvadinha? Eu não posso curvar muito, gente, senão aparece meus cabelinhos brancos, tá? Que eu vou pintar sexta-feira, então vou ficar mais assim. Então, a pessoa curvadinha, o que ela tem? É aquela pessoa que perdeu massa muscular. Só que essa perda começou 20, 30 anos atrás. 20, 30 anos atrás. Então, a gente tem que cuidar agora. Vai um tênis e vai fazer musculação. É musculação. Com cuidado, com critério, mas 3 vezes por semana. Quer fazer outra coisa? Depois dessas 3 vezes, você pode fazer o que você quiser, tá bom? Terceiro pilar, alimentação. Alimentação e hidratação. Então, a pele, além do nosso corpo, é construída por aquilo que a gente oferece ao corpo. Então, a gente precisa de matéria-prima para esse cuidado ali de pele. A gente precisa ter uma alimentação inteligente. Vitamina C, zinco, antioxidante, água, tudo isso ajuda no controle daquela inflammation, sabe aquela inflamação que eu falei interna? E também na nossa regeneração. Então, essa pele, ela depende de tudo isso para a elasticidade, para o metabolismo dela, para o transporte de nutrientes. E um ponto muito específico, proteína. Proteína. Nós precisamos de 1,5 a 2 vezes o nosso peso em gramas em proteína.
em proteína. Ó, já vou até responder aqui algo. Fabi, ó, com todo amor, não tem acho, tem que ir, mulher, tem que ir. Eu, por exemplo, ó, vou só dar um parênteses aqui, eu não gosto de academia. Eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo. Eu me distraio eu começo a conversar. Que eu faço? Eu tenho um personal que ele monta o aplicativo para mim e hoje eu consigo fazer. Na minha sacada da minha casa tem o básico. E vou dizer para vocês, o básico bem feito funciona. Então, só vai, tá? Precisa, musculação. Voltando à proteína, nós precisamos... Ô, Amanda, não, dá pra ver sim. Vocês estão conseguindo me ver, né, gente? Tá dando pra ver, né? Oi, linda, a Mary tá aqui, linda. Olha só, proteína, se tem um desafio, a gente bater a meta diária de proteína. Gente do céu. Bater meta de proteína, eu desafio aqui quem consiga todos os dias. Porque nós precisamos 1,5 a 2 vezes o nosso peso em gramas em proteína. Como que é isso? Um ovo tem 6, 7 gramas de proteína, tá? Eu peso 62. Eu preciso de 120 gramas de proteína. Gente, quantos ovos precisa comer? Aí tá, como 2 ovos de manhã. Aí vou comer um frango na hora do almoço. Um filé tem o quê? 100, 120 gramas. Mas não tem tudo isso de proteína. Tem em torno de 20, 25 gramas. Eu vou na internet e olho, gente. Eu não sei decor, tá? Então, tem 20 gramas. Olha só, comi 2 ovos de manhã, 13. Mais 20, tô no 32. Só falta 90. Então, a gente precisa repor. Sim, precisa. A não ser que você consiga, na alimentação, bater essa meta diária de 1,5 a 2 vezes o seu peso em gramas. Então, é fazer conta, não tem outro jeito. Não tem. Então, a gente tem suplementações sim, o whey protein é um dos tipos de suplementação. O colágeno é uma proteína, então muita gente fala, o colágeno não adianta. Sim, ele entra na conta da proteína. Pessoas que eu conheço que conseguem bater essa meta. Eu tenho alguns pacientes que são fisiculturistas, eles têm uma alimentação muito regrada. Alguns conseguem, mas mesmo assim eles suplementam, porque eles, como eles são de competição, eles precisam de mais ainda proteína. Fora isso, gente, todo mundo tem que suplementar, mas não é sair fazendo uma suplementação sem critérios, tá? Então, whey protein sim. A creatina a gente precisa também, vamos falar um pouquinho dela. Então, o colágeno entra nessa suplementação. Gente fala assim, mas o colágeno é comércio, é só marketing, não funciona. Se você bate a sua meta de proteína, ok, você não precisa. Mas fora isso, geralmente o colágeno tem que olhar na composição. A maioria entra como 10 gramas de proteína. Entendeu? Olha, nós temos uma nutricionista aqui. Olha aqui, gente, o que ela tá escrevendo, ó. Isso é poderoso, poderoso. Depois faça um contato com ela aqui, ó, que ela, para falar de nutrição, não tem melhor. Porque médico não sabe fazer cardápio, nem é a nossa área de atuação, viu? A gente precisa da nutricionista. Bom, vamos para o quarto pilar. Quarto pilar de longevidade é o gerenciamento das emoções. Estou para dizer para vocês que emoções mal cuidadas, mal direcionadas, funcionam como uma inflamação invisível no nosso corpo, invisível. Então, e também estou para dizer que é um dos pilares mais negligenciados da saúde, gente. O estresse emocional crônico, ele altera o nosso cortisol. Vamos falar desse hormôniozinho aqui. O cortisol é o hormônio do estresse, que muitos conhecem. Só que, como tudo no nosso organismo, a gente tem equilíbrio, tá? O nosso organismo é uma orquestra perfeita, maravilhosa, tudo em equilíbrio. Deus fez de forma muito, muito linda e muito perfeita.
O cortisol é um dos nossos hormônios, que ele é como se fosse o motor de um carro. Ele é produzido por uma glândula que fica em cima do rim, que chama adrenal. É importante saber, tá? Então, ele tá ali em equilíbrio. Quando a gente passa um estresse agudo, mas não é um estresse diário de vida que nós temos, não. É um estresse mais intenso, geralmente ele aumenta. Ele aumenta. E o cortisol elevado por muito tempo, ele pode estar associado à degradação do nosso colágeno, que é um componente da pele, tá? Ele aumentado também por média e longa duração, piora a nossa cicatrização, pode ter acne que não melhora. Até ontem atendi uma paciente que tá com uma acne absurda. A gente vai fazer uma investigação mais profunda que nada melhora. Rosácea, quem tem rosácea, inflamações de pele como dermatites, o melasma, sabe aquelas manchas, quem tem incomoda muito, e o envelhecimento precoce pode acelerar o nosso envelhecimento. Ou seja, as emoções não bem direcionadas, elas vão nos inflamando e piorando várias situações e que gera mais estresse porque a gente está piorando e aí vira um ciclo vicioso. Por outro lado, quando o estresse ele se mantém num nível crônico, esse cortisol de alto, ele pode diminuir. E é uma questão pouco discutida na medicina, mas eu não tenho como discutir porque eu passei por isso 3 vezes. O cortisol abaixo do mínimo, ele leva a uma indisposição absurda. E também pode ter relação com o burnout. Gente, eu tive burnout 3 vezes. 3 vezes. O cortisol ideal mínimo é em torno de 10, 12. O meu tava 4. Uma das vezes eu cheguei no hospital, cadeira de roda, e o pessoal achando que eu tava com depressão. Eu não tava deprimida. Era o meu cortisol que tava muito baixo. Então, hoje eu reponho o cortisol. Por quê? Porque quando eu paro, ele cai. Meu organismo é assim. E hoje tem uma discussão na medicina que muitos não acreditam nesse cortisol baixo. Mas como eu vivi isso 3 vezes, hoje eu cuido do meu cortisolzinho. Então é importante procurar um médico de confiança, fazer uma avaliação dos seus exames, tá, gente? Importante ver como o nosso organismo tá trabalhando. E eu quero trazer para vocês o seguinte, um tema que chama amargura. Eu tive uma situação que eu me machuquei da coluna na academia, final do ano, e fiquei de repouso. E nesse repouso eu comecei a escrever. Peguei um caderno e dali saiu um livro da amargura. Então a amargura, ela é algo silencioso, é algo muitas vezes silencioso. E é uma emoção que entra na gente de forma silenciosa e vira uma erva daninha que cresce. E quando a gente vê, já tomou a nossa mente. A gente tem que estar muito atento a isso. Porque é uma dor que a gente vai guardando, vai colocando embaixo do tapete e ela pode virar algo muito mais sério e contaminar a gente ao redor. Eu costumo dizer que a dor, toda dor, ela deve ser levada para oração, toda. Por mais que você não sinta e fale, olha, mas tá tudo bem, não sinto nada. A dor que não leva para oração, que a gente não leva para Deus, ela pode virar raiz de amargura. Então estejam atentos a isso, Deixa eu já responder aqui que a gente já vai mudar para a pele. Olha, que médico que pode fazer essa avaliação? Ginecologista, endocrinologista, nutrólogo, tá? Alguns dermatologistas também, que tem essa visão da medicina integrativa. Ela realmente veio para nos ajudar a ter essa visão de longevidade, tá? Eu faço porque eu tenho essa visão de gineco, nutrólogo e dermato, né? Então, na dermatologia, eu trago isso também. Olhos, pele e pálpebra está inchado e áspero, Ellen, né?
tira esmalte. Confia, tira o esmalte e faz um teste se melhora. 90% dos casos de inchaço de pálpebra estão relacionados a esmalte. Creia, é muito estranho, mas é real, tá? Quem tá na Alemanha tem consulta online, você pode procurar alguém online. Os médicos do Brasil, eles são imbatíveis. Eu viajo muitos lugares para cursos e congressos e vou te dizer, a nossa medicina, ela é diferenciada tanto em técnicas, em ciência, mas também na humanidade, tá? Quero trazer um versículo para vocês que eu amo, Provérbios 15:13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Olha só, tá na Bíblia, gente. Então, o coração em paz aparece no nosso rosto. E da mesma forma que aquela alma sobrecarregada também mostra sinais no corpo. Como dermatologista, eu trato pele. Sim, Sandra, faça online, minha querida. Eu posso tratar a pele, eu posso tratar, mas como pastor eu preciso dizer para vocês, muitas marcas não começam na pele, elas começam no coração. E nenhum procedimento, por mais moderno que seja, substitui uma alma curada. Os procedimentos, as tecnologias são para nos auxiliar, porque mulher moderna é aquela que usa tecnologia a seu favor, sim. Eu brinco com a pastora Tânia, ela fala e a gente brinca que a gente acha que tem anjos tecnológicos. Inteligência artificial. Gente, eu consagrei meu chat GPT ao Senhor, tá? Então não é para substituir, mas a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Mas nenhum procedimento ultramaster moderno substitui uma alma curada. Então uma mulher pode até fazer o skincare dela todos os dias com os melhores produtos do mundo, mas carregar aquele semblante de dor, de culpa, de comparação, de falta de perdão, de sem arrependimento de pecados, sem humilhação para Deus, não há tecnologia que resolva. A gente precisa permitir que Deus cure dentro de nós, tá, gente? Cure dentro de nós. Quinto pilar da longevidade, aí nós vamos para os 3 de pele, tá bom? Quinto pilar é a suplementação. Nós sim temos a suplementação de vitaminas, hormônios para corrigir lacunas, porque muitas vezes essas deficiências que a gente suplementa, elas são muitas vezes silenciosas. A suplementação não substitui os hábitos do sono, da alimentação, da atividade física, ela corrige algumas lacunas. Então, nós temos uma suplementação básica, deixa eu só pegar uma coisinha aqui, gente, peraí. Nós temos uma suplementação básica de longevidade com o cafezinho da manhã. Nós temos com a suplementação de pele. Então, antes de ir para a pele, nós precisamos olhar para essa suplementação básica. Como está a nossa vitamina D? A nossa vitamina D, na verdade, não é uma vitamina, é um hormônio. Olha só, ela é relacionada a várias reações do corpo, que não vai dar tempo de eu trazer detalhes para vocês. Mas um ideal para longevidade é em torno de 60. Aquele parâmetro de exames de laboratório é um parâmetro que não reflete longevidade. Por exemplo, ali, até 30, em torno de 30 já é considerado ideal. Mas quando a gente fala em longevidade, o ideal é 60. Então, é fazer exame mesmo e manter os níveis ali. Veja bem, ninguém pode sair se suplementando. Tem que realmente fazer uma avaliação do corpo, fazer exames de sangue, por exemplo, para ver como é que estão os níveis. Zinco, o zinco é muito importante também para várias reações do corpo. A vitamina C também. Todo dia de manhã tomar uma água com um limãozinho espremido. Olha que básico. Além disso, o selênio, o ômega 3. O ômega 3, ele funciona como anti-inflamatório natural. Então, essa suplementação, ela é individualizada. Ah, tem o magnésio também. O magnésio é um suplemento muito importante. Também faz parte de várias reações bioquímicas do corpo.
Só que tem que ser individualizada, não é sair comprando uma coisa, outra que vem TikTok, internet. Gente, por favor, não façam isso. Eu tenho visto situações absurdas de pessoas que saem comprando vitaminas e vão parar em hospital. Rim que não funciona, fígado, não. Skincare, cremes, tem sido uma loucura. Eu recebi uma paciente semana passada que ela usava 5 cremes de manhã, mais 5 à noite. Tava cheia de acne, inflamação, não pode. Não é modismo, você é um ser irrepetível, você é único. Não vão pro modismo, gente, muito cuidado. Tem que ser individualizado, orientado e baseado na necessidade do momento que a gente vive. O que é bom para um, às vezes é veneno para outro. Então, tenham esse cuidado, essa consciência, tá? Bom, e aí, nós temos ainda 10 minutinhos, vamos para os 3 pilares de pele. Nós temos 3 pilares de pele. 1, skincare. Skincare são os cuidados de uso externo de cremes. Cremes, sérums, tá? O que é ideal? Vou trazer um ideal básico para vocês aqui. De manhã, acordamos, lavamos o rosto. O básico ideal, usar um sabonete facial, porque o corporal, quando a gente pega um sabonete de corpo e põe no nosso rosto e pescoço, o pH é diferente. A gente está agredindo a nossa pele. Então, pode ser um sabonete neutro ou um sabonete facial mesmo. Segundo, hidratar. Hidratação é importantíssimo. Importantíssimo, hidratação. A gente tem vários tipos de hidratante. Uma situação muito importante, a pele oleosa precisa de hidratação. Porque isso é um mito, na verdade, de pessoas que chegam para mim e falam assim, olha, mas ela é oleosa, se eu hidratar vai ficar mais ainda. Óleo é uma coisa, água é outra. Então, mesmo a que tem óleo, precisa hidratar. Nós temos hidratantes que são sequinhos. É muito importante olhar para o veículo. Então, imagine vocês, vamos lá, vamos fazer um bolo, todo mundo aqui. Vocês vão entender, só tomar uma aguinha. Vamos fazer um bolo. Sou péssima na cozinha, mas vou trazer para vocês. Você vai fazer um bolo de banana, vamos lá. Você precisa da farinha, você precisa do açúcar, embora não, tá, gente? Açúcar não, mas vamos lá. A gente precisa dos ingredientes. Para quê? Para fazer uma mistura. Só que o que vai fazer a liga desse bolo? Ou é água, ou é óleo, ou é leite, certo? Concordam com isso? Quando a gente põe óleo, vamos agora trazer para o skincare, é o creme. Por quê? Quando a gente tem a mistura dos ingredientes em creme, ele tem um pouco de óleo. Quando a gente fala em sérum, é como se fosse a água. Vocês estão entendendo? Então, tem gente que chega pra mim, eu tô usando sérum. Tá, mas é sérum do quê? O que tem dentro do sérum? É igual bolo. É bolo de banana, é bolo de morango, é pão de ló. É a mistura, tá? É a mistura que o que liga os produtos, os veículos, é o que faz a diferença para ficar mais sequinho ou não. Vocês entenderam? Então, quando fala assim, eu tô usando um sérum, mas o que tem dentro? Tem vitamina C, que é um ótimo antioxidante para usar de manhã. Tem um ácido hialurônico, eu já tô dando até uma fórmula aqui para vocês. Vitamina C, ácido hialurônico, ele funciona como hidratante. Mas o que liga esses dois? É um sérum? Ótimo, ele tem um tônus mais sequinho. Entenderam? Dá um joinha aí pra eu ver se vocês entenderam. Ixi, eu fiz assim, apareceu tudo isso. Bom, depois dessa hidratação, que pode ser um sérum de vitamina C com hialurônico, o protetor solar. Gente, precisa de protetor solar. Precisa. Ah, mas isso, mais aquilo. É igual a musculação. Só passa. Fator mais ou menos 40, 50, que é um geral, tá? Acima disso, protege? Sim, mas não 100%, por exemplo. Você não precisa pagar algo mais caro, porque ele tem mais do que proteção 50. Então, você lavou, você hidratou e você vai passar o protetor solar. Lembra do protetor solar? Imagine que é o escudo da Mulher Maravilha, ó. Lembra do símbolo, ó? Pá.
O seu escudo pro dia é o protetor solar. Então, passar em tudo. Pode ser com base, pode ser sem base, tá? Um protetor com cor, ele protege mais do que um sem cor. Então, vamos lá. Se você tem um protetor 50 com cor e um 50 sem cor, aquele com cor vai proteger mais. Por quê? Porque além do fator de proteção, ele tem também a barreira de pigmento. Então, é a proteção um pouco maior, mesmo sendo do mesmo número, certo? Outro detalhe, precisa reaplicar o protetor. Precisa. Kátia, mas eu passei um com base, eu tô ainda maquiadinha. Só que o fator de proteção dura 3, 4 horas. Então, é importante reaplicar. Sabe o que eu oriento minhas pacientes? Na hora do almoço, almoçou, escovou o dente, repassa. Você não precisa lavar, tirar, hidratar. Não, repassa. E a maquiagem? Repassa o seu protetor. Se ele já é uma base, ok. Vai lá, eu adoro uma maquiagem. Eu vou lá, passo um blushzinho e sigo o dia. Então, é mínimo 2 vezes ao dia. Mesmo ambiente interno, mesmo quem tá em escritório, em consultório como eu. Atenção, dentistas que tem aquela luz forte, precisa muito reaplicar. Precisa mais ainda, porque aquela luz é estímulo. Mesmo que tiver nublado, chovendo, nevando, precisa reaplicar. Precisa, tá? Bom, à noite, usou pigmento, tem que remover a maquiagem. Cris, querida, beijo. Te espero aqui semana que vem. Olha só, precisa demaquilante. Ah, só o sabonete não limpa? Não limpa. Então, eu particularmente uso lencinho. Vou lá, passo o lencinho, demaquilante, eu acho prático, mas pode ser o que vocês tiverem apto. Tirou essa maquiagem, aí sim, lavar o rosto e aí produto noturno para rosto e pescoço. Aí, gente, aí é individual, aí depende muito, tá? Muito do que é de cada pele. Te espero, linda. E, importante, a pele das pálpebras é a pele mais fina do nosso corpo. E ela é a mais rebeldezinha, assim, de responder a tratamentos. Então, ela precisa de um cuidado especial. Ideal ter um creme separado para as pálpebras, tá, gente? É uma pelezinha que ela é um calinho no nosso sapato pra gente tratar. Bom, vamos pro segundo pilar de pele. A gente falou do skincare. É o básico, bem feito. A gente falou... Vamos falar agora do segundo pilar. Eu teria até algumas coisas para falar para vocês, de máscaras, tudo isso, mas isso é muito individual, tá? Faça o básico bem feito que não tem erro. É a persistência, diligência com excelência, tá? Lembre que a gente está cuidando do templo do Espírito Santo. Segundo pilar de pele é a suplementação para a pele, porque nós falamos da suplementação dos 5 pilares da longevidade. Daqueles suplementos, magnésio, vitamina C, olhar a vitamina D, a vitamina B12, o ideal dela é em torno de 600. Muita gente tem tido a B12 baixa, é importante suplementar. Tem os níveis hormonais, é o nosso organismo ali como uma orquestra. Se desafinar um instrumentozinho, a música sai diferente. E aí, na suplementação específica de pele, a gente tem alguns antioxidantes que nos ajudam muito. Por exemplo, piquenogenol, polipódium, que eles são conhecidos como antioxidantes comparados a uma proteção solar. Então, eles ajudam a não manchar. Nós temos clareadores de pele, por exemplo, quem tem melasma, como o hidroxitirosol. Nós temos um X-Nutriment, que é um silício orgânico. Nós temos luteína. Nós temos a coenzima Q10. Então, tem vários suplementos. Não é sair comprando tudo, gente. Tudo depende do momento que a gente tá de pele e de vida. E não é sempre o mesmo, tá? Hoje, quando temos, por exemplo, uma pessoa que tem uma pele muito seca, tem hidratantes em cápsula, como cerazomoside, por exemplo. Então, não é sair comprando. Precisa realmente ver o momento que você vive, o seu tipo de pele, tá? Precisa olhar para isso. Bom, e o colágeno que a gente já falou, que é uma proteína, certo? Nós temos 3 tipos de colágeno, o 1 e o 3, que tem uma ação mais voltada para a pele, e tem o de articulações.
tá bom? Bom, e o terceiro? O terceiro pilar são as tecnologias. Tecnologias. Então, vamos lá. Nós temos o músculo como um colchão e a pele como um lençol, certo? Vou falar para você um planejamento ideal a partir dos 30. Quem quiser anotar, é agora. Como cuidar bem do envelhecimento. Primeiro, manter a sua identidade. Quando você chega num dermatologista querendo mudar, onde está seu coração? O seu coração tá para melhorar ou tá para se comparar com outras pessoas? A comparação é algo que a gente não pode ter. Inspiração, sim. Vamos lá, Camila Vieira não inspira, gente? Eu tenho a honra de cuidar dela. Ontem, inclusive, estive com ela. A gente fez alguns detalhes de refinamento e nos inspira, gente. É inspiração. Agora, a comparação não, porque a gente vai se frustrar. A gente vai se frustrar. Então, vamos lá. O que é ideal? Músculo. A partir dos 30, uma vez ao ano, fazer a tecnologia de ultrassom microfocado. Faça uma planilha para vocês. Eu mesmo, pacientes, alguns têm planilha. Até para programar um investimento no ano. Porque tudo é investimento, certo? Inclusive de tempo nosso. Então, ultrassom microfocado é um aparelho que tem várias marcas, tá? E ele faz o quê? É uma sessão dos 30 aos 45, é uma por ano. Tem ponteiras de terço médio de rosto, de pálpebra, aí também tem o protocolo de papada, de pescoço, de colo. Quem tem oportunidade, façam ultrassom microfocado uma vez ao ano. Kátia, ele vai resolver minha vida? Não, ele vai tratar o seu colchão. E o lençol, Adriana, 50 a mais 2 vezes ao ano. Estamos nessa, tá? É 2 vezes ao ano. E dos 30 aos 45 uma vez ao ano e de 45 em diante, para quem tem oportunidade, eu digo financeira, é 2 vezes ao ano, tá? E a pele, que é o lençol, nós temos 3 camadas. Nós temos a gordura, que se a gente não firma o músculo, não firma a pele, que é a derme, a gordura, ela vai formando bolsas, tá? Vai formando bolsas. Derme, colágeno. O ideal, um estímulo por década de vida no ano. Então, quem tem 30, isso é o que a ciência fala, tá, gente? 30 anos, ideal 3 estímulos. Vou falar para vocês o que é estímulo, tá? Para vocês saberem o que é. Eu, particularmente, acho muito. A ciência manda dizer assim, ela manda fazer assim. Se você tem 40, 4 estímulos no ano. Se você tem 50, 5, tá? Eu sempre faço um a menos com meus pacientes. Eu acho que isso é o suficiente. Só que é importante não ser sempre o mesmo estímulo. Então, o que entra de estímulo de pele? Bioestimuladores. Nós temos lasers variados. Nós temos radiofrequência, também que é aparelho, não é laser, mas é aparelho. De injetável, bioestimuladores. Fios também, pode tracionar, mas também pode estimular. E aí, tem que ser desenhado um plano individualizado. Gente, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Não seja aquelas mulheres que ficam pulando de clínica em clínica. Gente, isso é horrível. Além de feio, é feio. Isso é uma prostituição da beleza. Pegue um profissional de confiança. Um profissional de confiança e siga. Se aquele profissional ferir a sua confiança, quem perdeu foi ele. Então, sigam, conversem. Tem que ter um profissional, um dermatologista para chamar de seu. Por quê? Olha, eu tô pensando isso, eu vi isso, o que a ciência fala disso? Porque quando você tem uma pessoa de confiança, um gineco de confiança e um dermatologista de confiança, vocês vão planejando o envelhecimento de acordo com a sua disponibilidade. Digo disponibilidade de tempo e financeira. Sabe? Então, tem que ter isso. Porque quando a pessoa faz uma coisa ali, outra lá, é onde dá problema. Dá problema mesmo. A gente acaba tendo complicações e um fez uma coisa, outro faz outra. Gente, pegue um profissional de confiança e sigam com ele. Sigam, entendeu? Pesquisem, mande, fala, o que você acha disso, vamos nisso, tá? Então, é importante isso, tá bom? Muito importante. O que mais que nós temos? A toxina botulínica, Amandinha, 2, 3 minutos eu termino, tá?
Toxina botulínica é sim um bom tratamento. Faz 30 anos que está no nosso meio. Então, é para aliviar as linhas, para não deixar marcar. Ela tem a sua finalidade, tá? Só que é importante também não ter aquela imagem de que está com isso. É para trazer leveza. Pensem assim, rosto é sutileza, é a gente estar na nossa identidade, manter o nosso formato, porque cada um... São 4 formatos de rosto, tá, gente? A gente tem 4 formatos hoje. O meu, por exemplo, é o quadrangular. Tem gente que não é feliz e quer mudar o tipo de formato. Algumas coisas são possíveis. E aí eu sempre faço a pergunta, onde está seu coração? Você quer mudar para se sentir melhor? Ou você quer mudar porque tem um vazio em você? Ou você quer mudar para se comparar com alguém? Entendeu? Então, a gente tem que estar sempre de olho na intenção do nosso coração. Bom, algumas questões vão acontecendo com o envelhecimento. O nosso nariz vai descendo, a gente vai perdendo esse contorno, o nosso lábio diminui. Então, gente, nós precisamos estar atentos ao quê? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele deve ser honrado. E honra é diferente de idolatria. Idolatria é tudo que tira Deus do centro. Não é só imagem de escultura, não. Quando você vai para academia, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço, ela treina 2 vezes por semana. Ela vai conhecer Jesus em nome de Jesus, porque eu oro por ela. Isso daí é uma idolatria. Deixa de ficar com os filhos para idolatria ao corpo. Então, honra é diferente de idolatria. É na moderação. Lembrem do versículo de Timóteo. E o autocuidado saudável, ele gera a seguinte pergunta diária: como posso cuidar melhor da vida que Deus me confiou? E a vaidade adoecida, ela pergunta o quê? Como posso me sentir suficiente? Entenderam a diferença? Vou até repetir, o autocuidado saudável, ele gera a pergunta de como posso cuidar melhor da vida que Deus me confiou? E a vaidade adoecida é como posso me sentir autossuficiente? A diferença está na posição e na intenção do nosso coração. Chegando ao final aqui, gente, vamos lá. Lembrando que a nossa identidade não está na nossa ausência de ruga, nem no nosso corpo perfeito, nem na aprovação das pessoas e nem na juventude, mas a nossa identidade está em quem nos criou. E quando a nossa identidade está alinhada, o autocuidado deixa de ser uma tentativa de provar valor e passa a ser o quê? Uma expressão de gratidão, A gente lembra no início? Eu orei, gratidão, Senhor, pela minha alma ter voltado ao meu corpo mais uma vez, e hoje o meu dia é consagrado a Ti. É consagrado a Ti. Lembrando, gente, que o autocuidado com honra não começa no espelho, mas começa na consciência do que cada um de nós, do que nós somos como obra de Deus, Gente, vou terminar aqui, porque o nosso tempo esgotou. Quem quiser pode me mandar pergunta no direct. Vou me esforçar para responder, porque eu tenho uma agenda bem corridinha, mas eu vou respondendo, tá? E eu quero orar com vocês, Para quem tiver mais curiosidade, eu tenho a Academia da Beleza Real, é uma comunidade que vai ter uma aula gratuita dia 22 de maio, porque eu juntei meus 30 anos de medicina e para ensinar as pessoas a se cuidarem, é uma aula gratuita, tá? Então, tem uma comunidade, vão no meu Instagram, a Doaninha que trabalha comigo vai responder vocês, tá bom? Venham aprender a se cuidar e é uma aula gratuita, tá? Eu vou orar por cada uma de vocês aqui, então quem puder, feche os seus olhos aqui. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor falou conosco hoje. Eu oro, Pai, para que cada mulher que participou dessa live, Pai, volte a se enxergar com verdade, com amor a si, que ela não construa, que nenhuma construa a sua identidade apenas na aparência, na ruga, na juventude,
na aprovação das pessoas, linda, na aprovação das pessoas ou na performance, mas naquilo que o Senhor diz sobre cada uma de nós. Que o autocuidado deixe de ser um peso aqui para cada uma, deixe de ser culpa ou tentativa de preencher vazio e se torne um reflexo daquilo que o Senhor diz sobre cada uma de nós. Pai, fortalece cada uma aqui emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Que cada uma entenda que os hábitos diários, elas constroem destinos, constroem gerações, exemplos para os nossos filhos e que é um legado e sempre cumprindo o seu propósito. E que cada mulher aqui tenha a sabedoria que vem do alto, a feminilidade saudável e que a gente guarde sempre o nosso coração, entregando tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe cada uma de vocês, viu? Um beijo.